Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo aí referente às alterações do aparelho respiratório. Nós já conversamos então sobre algumas situações que levam à insuficiência respiratória e a necessidade aí desse paciente entrar em ventilação mecânica, né? Essa ventilação seja instalada por meio do tubo orotraqueal ou da cânula de traqueostomia, a presença desses tubos, né, tanto o TOT quanto a tráqueo, vão aumentar a produção de muco, né, então de secreção traqueobrônquica, e esse paciente ele tem dificuldade de expectorar essas secreções. Então, aumenta a produção de muco, né, de secreção traqueobrônquica, e esse paciente não consegue retirar essa secreção produzida. Aí vem, então, a necessidade da aspiração de secreções, né, aonde vai se introduzir, então, né, uma sonda fina na via aérea, né, uma sonda fina e flexível nessa via aérea, para extrair essa secreção. Então, vai sugar por meio, né, de pressão negativa, por meio de vácuo, essa secreção que está acumulada na via aérea do paciente. Tá? Então, para que, né, a gente faça essa remoção da secreção, a sonda ela vai ser conectada nesse aspirador de sucção, né? Podendo ocasionar aí algumas situações, como irritação na via aérea, né? Além de provocar estimulação vagal. Então esse paciente ele pode ter aí, durante o processo, um reflexo de tosse, né? Essa tosse também pode levar à regurgitação desse paciente, então ele pode, né, vomitar se ele tiver com a plenitude gástrica, tiver com o estômago cheio, né? E uma aspiração prolongada e muito, né, sucessiva pode levar ao broncoespasmo, que seria então a abertura dos brônquios, né, sem que ocorra uma contração. Tá? Então esse indivíduo ele não vai conseguir ter, né, a troca gasosa efetiva na presença desse broncoespasmo. Né? Aí na imagem vocês estão vendo então, né, uma parede que fica à frente, acima, né, do leito do paciente. Né? Nessa parede existem três conexões, três saídas. Tá? Uma delas é uma saída de oxigênio, uma segunda de ar comprimido e uma terceira que está ligada à rede de vácuo. Isso, por convenção, tá, são essas as cores, tá, para esses gases. Tá? Então, toda saída verde vai ser de oxigênio, toda saída amarela de ar comprimido e toda saída cinza de vácuo. Tá? Ar comprimido e oxigênio vão ser utilizados aí para a ventilação mecânica do paciente. Então, o ventilador pulmonar mecânico, né, o respirador, ele vai estar ligado a essas duas redes para que ocorra a mistura dos gases, né? Então, ar ambiente comprimido e oxigênio a 100%. E daí a máquina vai fazer a mistura dos gases. E a saída cinza, que é a saída do vácuo, então, para sugar essa secreção que fica acumulada na via aérea do paciente. Vocês estão vendo ali que existe, né, um manômetro que vai regular a pressão do vácuo e um frasco de coleta. Então, nessa saída cromada, vai se conectar um látex e esse látex vai estar ligado à sonda de aspiração. Né? Abre-se essa válvula e o sistema está pronto para realizar a sucção. Tá? Então, conectado ao látex, a gente usa esta sonda que vocês estão vendo na imagem. Tá? Então, uma sonda que ela é feita num material flexível, né? E em uma de suas extremidades
nós temos uma válvula de pressão. Tá? Então, naquela parte branca da imagem ali, vocês estão vendo que tem um orifício. Esse orifício, quando ocluído, permite a sucção. E quando aberto, não vai ter sucção. Tá? Ao lado, a gente tem a imagem aí de um reanimador manual. Tá? Reanimador manual é o nome técnico do Ambu. A Ambu é uma marca, né? Bem consagrada no mercado, e acaba que esse tipo, né, de equipamento acabou tendo o nome da marca, tá? Mas o nome certo é um reanimador manual, tá? Que deve ser conectado ou no tubo orotraqueal ou na cânula de traqueostomia para fazer uma hiperventilação no paciente antes de você aspirar. Tá? Então, desconecta o respirador, instila soro fisiológico, hiperventila e suga. Tá? Essa seria aí a sequência. Tá? Nessa outra imagem, vocês estão vendo então, um paciente que ele está com uma traqueostomia, então uma via cirúrgica, né? Ligada a essa traqueostomia, então tem uma traqueia que está ligada ao ventilador mecânico. Né? E vocês observam que ele tem uma grande quantidade de secreção produzida, está até extravasando ali pela lateral da traqueostomia. Então, esse paciente ele precisa, para ter uma troca gasosa efetiva, que essa secreção seja removida. Tá? Desfaz essa desconexão e vai então introduzir a sonda e sugar essa secreção traqueobrônquica que está acumulada ali no paciente. Aqui da mesma forma, né? É um paciente que está em ventilação mecânica, então aqui está ligado, né, esse cristal e essa conexão aí verde, né, e branca são as conexões do ventilador mecânico, né? E esse paciente, então, ele tem um tubo orotraqueal. Né? Então, esse tubo ele vai ser introduzido pela cavidade oral e vai ficar alojado na traqueia do paciente com essa exteriorização. Tá? E ali é que é feita, então, a ventilação desse paciente. Então, se faz essa desconexão e se introduz uma sonda para aspirar esse paciente. Então, aqui em outro ângulo, né, um paciente traqueostomizado com esse prolongamento da traqueia ligado ao sistema de ventilação mecânica. Aí. Então, esse paciente está recebendo, né, um suporte ventilatório. Outra situação que pode acontecer, e dentro do processo, né, de desmame ventilatório, é a instalação de uma cânula de traqueostomia metálica, que é essa que vocês estão vendo na imagem. Tá? Então, aí a gente tem um paciente que ele já está fazendo a ventilação espontânea. Então, ele respira, né, ar ambiente. Só que ele faz o uso deste orifício da traqueostomia para fazer esse processo de ventilação. Então, o ar entra pela traqueostomia e ele sai pela via aérea superior do paciente. Quando ocorre, então, o processo de inspiração, o ar entra pelo orifício da traqueostomia. No processo de expiração, esse ar é expelido pela via aérea superior. E esse é um processo que é chamado de desmame ventilatório. Então, quando o paciente ele tem uma condição ruim, né, da sua via aérea, então ele não consegue respirar, ele não consegue ventilar espontaneamente, esse paciente ele necessita de ventilação mecânica. O primeiro passo é realizar a intubação orotraqueal. Então, a introdução de um tubo pela cavidade oral na traqueia. Esse tubo, ele tem um prazo de validade. Ele, dependendo aí dos protocolos de cada instituição, né, ele pode durar aí no máximo 10 dias. Então, entre 7 e 10 dias, esse tubo pode permanecer. Se a condição pulmonar desse doente ainda não melhorou,
tem que começar a pensar em substituir esse tubo por uma cânula de traqueostomia. Tá? Por quê? Né? O tubo ele traz alguns prejuízos para o paciente. Ele mantém a corda vocal sempre aberta, tá? Isso pode causar lesão de corda vocal. A pressão do balão pode causar lesão de traqueia. Tá? Então tem que se pensar aí nessa substituição. Tá? Então troca-se aí depois de 7 ou 10 dias o tubo pela cânula de traqueostomia plástica. Né? E essa cânula ela vai permanecer aí instalada no paciente enquanto ele necessitar da ventilação mecânica. Né? Caso essa cânula tenha um tempo maior aí de permanência do que 30 dias, ela tem que ser substituída por outra cânula de traqueostomia plástica. E quando esse paciente então ele passa a ventilar espontaneamente, ou seja, ele começa a respirar ar ambiente sem o auxílio da máquina, do ventilador mecânico, se substitui a cânula plástica por uma cânula metálica. Né? Então, uma cânula em aço inox que fica instalada, né, no mesmo orifício que foi produzido na base do pescoço. Né? E esse paciente ele vai gradativamente, né, ocluindo, né, dentro da terapêutica, né, ventilatória, vai sendo ocluído esse orifício da traqueostomia metálica e ele vai respirando utilizando a via aérea superior. Né? Isso é um processo gradativo, por isso que a gente fala que é o desmame ventilatório desse paciente. Tá? E daí ele vai então retirar essa cânula metálica e volta a respirar espontaneamente. Algumas situações não permitem a retirada dessa cânula. Esse paciente, então, vai fazer o uso contínuo dessa cânula metálica. Tá? Então, pacientes que têm aí alguma alteração na traqueia, alguma tumoração, onde teve que se retirar uma porção dessa estrutura, vão permanecer com essa cânula e vão passar então a ter o seu processo de ventilação usando a traqueostomia. Tá? Então eles vão ter permanentemente esse orifício aberto. Tá? E com o passar do tempo, né, eles acabam controlando, né, e conseguem até fazer, até expelir a secreção por essa cânula de traqueostomia. Então, se ele tiver secreção e ele tiver reflexo de tosse, essa secreção ela vai ser expelida pela traqueostomia. Tá? Então, para a gente aspirar um paciente, a gente precisa reunir o material, né? Então, a gente vai precisar daquela sonda de aspiração, como eu já mostrei ali para vocês. A gente vai precisar de um soro fisiológico de 10 ml e a gente vai precisar do reanimador manual, né? Do AMBU. Tá? Além disso, não esquecer da paramentação. Tá? Então, para realizar esse procedimento, o profissional deve estar devidamente paramentado, usando óculos de proteção, máscara e avental descartável. Além das luvas, obviamente, né? E requer técnica asséptica rigorosa, portanto, a gente vai fazer uso de uma luva estéril para aspirar o paciente. Tá? O sistema de aspiração já vai estar instalado na beira do leito do paciente. Ele tem, então, validade de 24 horas. Tá? Para que se mantenha essa validade, ao final de cada aspiração, deve-se lavar a extensão, né, o látex, com soro fisiológico e deixar protegido, né, para uma próxima utilização. Tá? O AMBU ele também tem validade de 24 horas para esse mesmo paciente. Então, também preservar a embalagem, né, que veio lá da central de esterilização e guardar esse AMBU nessa embalagem. Aí você pode usar durante 24 horas para esse mesmo paciente. Tá? Então, não esquecer de nenhum material, porque depois que você se paramenta e começa o processo, não tem como interromper no meio. Tá? E a aspiração
ela vai seguir, né, um parâmetro nasoorofaríngeo. Tá? Então, sempre pensando do menos contaminado para o mais contaminado. Então, se o paciente ele tem uma cânula, né, um tubo orotraqueal, primeiro a gente vai aspirar o tubo, depois o nariz, depois a boca. Tá? Essa é a sequência. Tá? Menos contaminado para o mais contaminado. Tubo é menos contaminado, né, que o nariz, e o nariz é menos contaminado que a cavidade oral. Se o paciente está com uma cânula de traqueostomia, primeiro vamos aspirar a secreção da cânula, né, então lá da traqueia, depois do nariz e por último da cavidade oral do paciente. Se ele tiver com a cânula metálica da mesma forma, e se esse paciente não tiver mais nenhum dispositivo, mas tiver secreção em via aérea, eu posso aspirar aí primeiro o nariz e depois a boca do paciente. Tá? Então, a cavidade oral ela é mais contaminada do que a cavidade nasal, que é mais contaminada que o tubo ou que a cânula de traqueostomia. Quando ocorre, né, o processo de aspiração, esse paciente ele pode ter reflexo, tá? Reflexo, né, de vômito, e pode então ocorrer, né, o regurgitamento desse conteúdo gástrico. Então a gente tem que ficar atento, né, porque se o paciente vomitar, a gente rapidamente já usa essa sonda e aspira esse vômito. Né? Evitar, né, que esse paciente broncoaspire. Tá? Então sempre tem que ficar atento, né, a isso. Tá? E ainda, né, se a gente precisar fluidificar a secreção, às vezes a gente aspira, percebe que tem secreção, mas ela não está sendo sugada. A gente pode então usar água destilada para fluidificar. Tá? E ainda na cavidade oral também fluidificar a saliva. Tá? Então instilar soro ou água destilada para fluidificar essas secreções. Tá? Não é recomendada a utilização de nenhum anestésico, tá? Ou nenhum lubrificante, né, à base d'água, tá? Porque isso a gente pode substituir esse anestésico ou esse lubrificante pelo soro fisiológico. Tá? Esse lubrificante geralmente seria um gel, né? E ele pode se tornar aí um meio de cultura permanecendo na via aérea do paciente. Tá? Então, não se usa. É um procedimento que ele é incômodo, mas ele não deve causar dor no paciente. Então, o paciente ele vai referir um desconforto, ele vai referir uma sensação de afogamento, uma angústia respiratória, uma dificuldade de respirar, porque esse ar ele está sendo sugado junto com a secreção. Né? Mas esse paciente ele não pode referir dor, né, ou apresentar uma face de dor se ele estiver sedado, né, quando você está realizando o processo de aspiração. Tá? E essa aspiração ela deve ser feita aí, né, de forma bem rápida. Eu não posso ficar muito tempo aspirando o paciente, porque a oxigenação desse paciente ela vai caindo. Tá? Então, como eu falei para vocês, né, o tubo orotraqueal, aquilo que vocês viram na foto, vocês estão vendo nessa imagem aqui o tubo em toda a sua extensão. Né? Esses tubos eles são graduados e numerados, né? 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5 até 9. Tá? De meio em meio até 9. Tá? E claro que vai aumentando o diâmetro desse tubo à medida, né, que ele vai aumentando a sua numeração. Todos esses tubos eles têm um balão na sua ponta, tá? E é esse balão que faz a fixação na traqueia do paciente, e eles têm, né, esse extensor com um pequeno balonete na sua lateral, que é chamado de cuff, né? C-U-F-F. Tá? Esse cuff ele vai nos dar a medida da insuflação do balão que está na traqueia.
Se o cuff está cheio, balão cheio. Cuff murcho, balão murcho. Tá? Então, serve aí para a gente ter esse parâmetro. Tá? E é por aqui que a gente insufla o balão interno, então por esse extensor. Tá? É convencionado que esse balão ele seja insuflado com 20 ml de ar. Tá? Então, aspira ar numa seringa de 20 ml e transfere para insuflar esse balão. Tá? Então, a gente sempre vai, né, se o paciente está com o tubo orotraqueal, começar, né, a aspirar o tubo. Se a secreção estiver espessa, eu posso instilar aí soro fisiológico de 3 e 5 ml, e isso ajuda, né, a deslocar a secreção e remover rolhas de secreção. Né? Então, quando a secreção está muito espessa, né, então a gente fala que formou uma rolha de secreção. E o soro, pela presença do cloreto de sódio, ele ajuda a soltar da parede da traqueia essa secreção. Tá? Então, facilitando o processo aí de aspiração. Tá? A gente vai então introduzir a sonda sempre sem aspirar. Então vocês viram lá naquela imagem da sonda que eu mostrei, naquela parte branca, né, que tem um orifício. Orifício aberto. Se você ocluir, a sonda não vai migrar, porque ela vai grudar na parede do tubo e não vai sugar, né? Vai sugar e não vai migrar. Sonda aberta, introduz a sonda até sentir resistência. Né? Isso significa que a sonda chegou ao nível da cartilagem carina. Tá? E daí você vai então ocluir, né, aquele orifício da sonda e vai começar a sugar essa sonda, né, essa secreção. Tá? Isso pode levar o paciente a ter um reflexo de tosse. Mesmo esse paciente estando sedado, nesse momento ele pode ter reflexo de tosse. Né? Retira alguns centímetros e começa então a aspirar, fazendo então, né, movimentos circulares com a mão que está segurando a sonda. A sonda sempre deve estar segura pela mão dominante. Né? E você vai realizando um movimento circular e tracionando essa sonda. E a secreção, então, vai sendo sugada. Esse é um procedimento, né, que não deve ultrapassar um tempo de 15 segundos. Lembrem, esse paciente que está em ventilação mecânica, ele depende da máquina para respirar. Você retira a máquina e introduz uma sonda. Então, eu devo, né, observar a saturação de oxigênio desse paciente e um tempo não superior a 15 segundos. Tá? E faz movimento circular, fazendo uma oclusão intermitente com o polegar na sonda, né, no orifício da sonda, para que ele vá sugando. Tá? O paciente ele deve repousar entre uma aspiração e outra, né? E, se for necessário, instilar aí o soro fisiológico para fluidificar. Aspirou o tubo, depois aspira nariz e cavidade oral. Né? Esses tubos eles ficam fixados também por um cadarço. Né? Então, além do balonete fixando na traqueia, nós temos um cadarço que fica amarrado em volta do pescoço do paciente. Tá? E isso, então, ajuda a fixar. Nesse momento da aspiração, né, em uma delas, você vai ter que trocar o cadarço de fixação do paciente. Então, se ele estiver úmido, se ele estiver com presença de secreção, deve ser trocado, ou a cada 6 horas. Tá? Na cânula plástica, então aqui na imagem, aí na foto, vocês estão vendo uma cânula de traqueostomia plástica. Ela é bem mais curta que o tubo, também tem um balão, né, e também tem um cuff. E aqui a convenção é que se insufle aí com 10 ml de soro de ar comprimido. Não se usa soro fisiológico. Tá? Então, aspira 10 ml de ar numa seringa e insufla
esse balão. Tá? Não se deve encher o balão com líquido, tá? Porque se esse balão se romper, eu tenho líquido em via aérea, e isso não é, então, recomendado. Tá? E segue-se a mesma sequência. Introduz a sonda até sentir resistência, movimento circular e aspiração de forma, né, intermitente aí com o polegar. A cânula metálica, então, é uma cânula diferente. Vocês estão vendo aí na imagem que essa cânula, ela tem duas peças. Tá? Então, ela vem com um oclusor, que é essa peça com a ponta romba, tá? Que esse oclusor ele é usado só no momento da instalação da cânula de traqueostomia. Então, né, isso ajuda a afastar os tecidos e posicionar a cânula. Depois ele é retirado e é colocada, então, essa cânula interna, então essa do meio da imagem aí é a cânula interna, e a outra é a cânula externa. Tá? Essa cânula é fixa, então vocês estão vendo que ela tem uma aba, né? E ali você vai passar o cadarço para fixar essa cânula de traqueostomia na base do pescoço do paciente. E essa cânula interna, ela é retirada. Então, você retira, faz a higiene dessa cânula, né, e aspira o paciente, né, sem a cânula interna. Tá? Depois reposiciona e esse paciente então volta a fazer uso aí da ventilação pela cânula de traqueostomia. Tá? Pacientes que fazem o uso prolongado desse sistema aí de traqueostomia metálica, eles acabam sendo colonizados, né? Eles acabam tendo aí presença de algumas bactérias por ter esse orifício aberto, né, por longos períodos de tempo. Mas existe uma prática que é muito errada, mas é muito comum, de orientar o paciente ou o cuidador desse paciente de lavar essa cânula na pia do banheiro. Tá? E isso não deve ser feito. A higienização dessa cânula interna deve ser feita com soro fisiológico, tá? E não com água corrente, né? Sem aí uma condição mínima, né, de limpeza e esterilidade. Às vezes a pessoa derruba na cuba da pia, né? Às vezes essa pia não está tão limpa e acaba então levando algum agente infeccioso para a via aérea desse paciente. Então, o ideal da cânula aí metálica é lavar com o soro fisiológico. Tá? O passo a passo, né, dessa aspiração, então nós vamos ver aí quando retornarmos às nossas atividades. Tá? Então, nós temos uma aula prática em que vocês vão simular essa aspiração de secreções e eu faço a demonstração para vocês. Tá? Com isso a gente conclui mais uma parte do nosso conteúdo, que é referente então à aspiração de secreções de um paciente. Ok? Espero que todos estejam bem, né? E vamos seguindo aí uma hora, espero que logo, vamos nos rever presencialmente para trabalhar esses conteúdos práticos. Um abraço a todos, até mais.